Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. E eu vou ler aqui a palavra do Senhor em Mateus 14. Mateus 14, Mateus 14, a partir do 22. Do 22 que diz assim: Jesus andando sobre as águas. Ramacento e defaz. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, Jesus, instruindo os discípulos, insistiu para que os discípulos atravessassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto Jesus despedia a multidão. Tendo Jesus despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, porque Jesus vivia em constante oração. Quando Jesus despediu a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, Jesus estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distância da terra. O barco, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O vento soprava contra o barco e o barco já estava distante do Senhor Jesus. Alta madrugada, Alta madrugada, Jesus dirigiu-se aos discípulos. Jesus dirigiu-se aos discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Eles ficaram aterrorizados quando viram Jesus andando sobre o mar. Na madrugada, em alta madrugada, gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O apóstolo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda aí ao meu encontro por sobre as águas. Veja a coragem de Pedro ali com o Senhor. Manda aí ao meu encontro sobre as águas, Senhor. Eita, lamachuia, lamarracentore, serimenes. Glória a Deus, aquela coragem de Pedro. E Jesus disse para Pedro: venha. Jesus respondeu para Pedro: venha. Então Pedro saiu do barco. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro saiu do barco, Pedro andou sobre as águas e foi à direção do Senhor Jesus. Mas, quando o apóstolo Pedro reparou
reparou no vento forte, ficou com medo. O apóstolo Pedro reparou no vento, porque o vento estava forte. E o apóstolo Pedro reparou no vento. Pedro reparou no vento e ficou com medo. Ele teve medo, porque o vento estava forte. E ele ficou com medo. Com muito medo. Ele ficou com medo. E tudo que o apóstolo Pedro teve medo, ele começou a afundar. Enquanto ele não estava reparando no vento, ele estava andando sobre o mar. Quando ele começou a reparar no vento, que ele teve medo, ele começou a afundar, porque ele reparou no que estava ao lado dele, o vento forte. E ele teve medo, e o medo de Pedro fez com que ele afundasse. O medo, ele estava andando sobre as águas. Ele não estava reparando o vento, ele estava andando normalmente. Porque ele estava com toda aquela coragem. Mas quando ele começou a reparar no vento, ele teve medo. Tudo que ele teve medo, ele começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou Pedro. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele estava andando tudo bem. Ele estava andando. Mas ele teve medo. Ele teve medo. Ele estava andando tudo bem. Mas quando ele reparou o vento, teve medo e começou a afundar. A fé dele, que estava com toda a fé, andando sobre o mar, teve medo, e o medo impediu a fé dele. A fé dele ficou pouca com medo, e ele começou a afundar. Ele estava com muita fé. Pedro estava com muita fé e estava andando sobre o mar. Mas quando ele olhou para as ondas, viu, teve medo, começou a afundar. Ele teve medo e começou a afundar. O medo fez com que Pedro afundasse. Afundasse. A fé diminuiu, porque com medo diminui a fé também. E o Senhor Jesus disse: aleluia. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me e ao teu encontro. Manda-me ao teu encontro. Ele não disse: Senhor, manda-me ao teu encontro? Ele não falou? Então havia necessidade de Pedro Ramanahá se firmar na fé, na confiança
que ele não ia afundar. Na confiança que ele ia até o Senhor Jesus. Mas só que com o vento ele teve medo e veio afundar. E Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Tudo que ele teve medo, que ele olhou para o vento, teve medo, ele duvidou. Ele não estava andando sobre o mar, mas ele teve medo, ele duvidou. Porque o medo traz dúvida. O olhar para as coisas por volta, que causa medo, traz dúvida. E dúvida diminui a fé. A fé fica pouca. Com dúvida, a fé fica pouca. Diminui a fé. É necessário crer somente. Olhar para Jesus e seguir. É necessário crer somente. Olhar para Jesus e seguir. Não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Porque se olhar para a direita e para a esquerda, vem o medo. Tudo que vem o medo, vem a dúvida. E diminui a fé. Foi o que aconteceu com Pedro. O Senhor Jesus disse que ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus perguntou para Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, os discípulos que estavam no barco, adoraram dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Os que estavam no barco adoraram e disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia. Depois que atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. Depois que atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia. Quando os homens reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Quando os homens daquela cidade conheceram Jesus, espalharam a notícia e trouxeram os seus doentes para ser curados. E suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. O povo suplicaram, olha, se apenas os que estiverem doentes tocar na borda do seu manto, eles ficarão curados. A fé daquele povo da cidade. E disseram ao Senhor Jesus: se apenas os que estiverem doentes tocar na borda do seu manto, eles ficarão curados. E todos os que nele tocaram, e todos que tocaram no manto do Senhor Jesus Cristo, na borda do manto do Senhor Jesus Cristo, ficaram curados. E o Senhor Jesus Cristo está vivo, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Todos os que estão enfermos, é necessário ter fé, não duvidar. Não duvide, tenha fé e seja curado. Receba a cura. Se tocar na borda do manto do Senhor Jesus, fica curado. Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades.
Jesus já levou sobre si as nossas doenças. E pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo nós somos sarados, somos sarados. Temos que tomar posse. Temos que tomar posse da cura. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.